Olá, pessoas, tudo bem? Então, nós vamos dar início às nossas aulas, de anatomia da pelve e do períneo. Eu dividi essa aula em duas partes. Então, a primeira parte é uma parte mais geral, mais genérica, que vocês já devem ter estudado, já devem ter visto lá na osteologia, toda a parte de articulações, de músculos que estão relacionados, com a pelve e com o membro inferior. Então, nessa parte nós não vamos, entrar, porque vocês já tiveram isso. O objetivo, então, da aula é que vocês tenham uma revisão, da anatomia da pelve óssea, para que nós possamos, descrever de forma mais contundente os constituintes da cavidade pélvica. Então, em cada uma das aulas que estão programadas, nós vamos falar sobre esses constituintes. Então, não vou falar tudo o que tem na cavidade pélvica neste momento, porque como nós temos a divisão com o sistema urinário, com o sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino, fazem parte desse contexto todo, estão presentes na cavidade pélvica ou têm relação com a pelve. Então, nós vamos, à medida que nós avançarmos nos outros sistemas, nós vamos sempre dar uma pincelada nessa parte da pelve. Beleza? Qualquer comentário, qualquer dúvida, manda lá no Google Classroom, um e-mail, ou pede aí para mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo para vocês. De forma geral, a nossa pelve, então, é a parte do tronco, então ela faz parte. Se nós pegarmos a divisão ali da nossa cavidade abdômeno-pélvica, toda a parte de abdômen, de parede, vocês já tiveram. Então, a pelve é essa parte posterior, então póstero inferior ao abdômen, e é uma área de transição. Então, eu tenho essa transição entre o tronco e os membros inferiores. Tanto é que vocês devem ter tido alguma coisa sobre a biomecânica de que essa transição entre o tronco e os membros inferiores é de extrema importância para a dissipação das forças, proveniente da marcha, proveniente da própria gravidade, do peso do indivíduo. Então, essa transferência de força, do tronco para os membros inferiores, ela precisa de um ajuste adequado que ocorre, então, a nível ali da pelve. Nessa imagem, então, nós podemos observar justamente isso, Essa transição da minha cavidade abdominal para a minha cavidade pélvica aqui. Então, ela situa-se inferiormente e eu tenho parte aqui posteriormente, por conta da presença da lordose lombar aqui, que, projeta toda essa cavidade pélvica posteriormente. E se nós observarmos ainda essas articulações entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, bilateralmente, possibilita então essa transferência de peso que ocorre, durante a posição ortostática, durante a marcha. Quando nós observamos, então, para a pelve, nós imediatamente percebemos esse formato que ela apresenta, Muitos, antigamente, a chamavam de bacia pélvica. Esse termo nós não a utilizamos, mas esse termo bacia é justamente por conta desse formato, dessa cavidade pélvica que ela apresenta. Então, o termo correto, então, é pelve, E essa nossa pelve, eu tenho lá uma divisão em pelve maior e pelve menor. Então, a pelve maior, aqui demonstrada na cor mais avermelhada, ela é ocupada por parte de vísceras abdominais, como, por exemplo, o intestino delgado, intestino grosso, seco, o colo sigmoide, o reto. Então, eu tenho essa
característica dessa ocupação por vísceras abdominais que precisam passar pela nossa cavidade pélvica para exteriorizar-se, né? Já a pelve menor, né, ela forma essa estrutura óssea, né, de compartimentos, né, uma parte mais delimitada, uma parte mais fechada, é onde eu tenho ali a presença, né, dos nossos órgãos reprodutores, né? Então, no caso da mulher, tem ali útero, tem bexiga urinária, presença dos ovários, né? Tudo isso faz parte ali, então, dessa divisão da nossa pelve. Então, lembrando, pelve maior e pelve menor, isso vocês já devem ter visto também em aulas anteriores. Já o termo períneo, né? Já que a nossa aula é pelve e períneo, então o períneo refere-se, né, à superfície do tronco, que é esse assoalho da pelve, né? Então é essa parte que proporciona o fechamento da abertura inferior da nossa pelve menor, né? Então o termo períneo refere-se tanto à área da superfície do tronco entre as coxas e as nádegas, né, que se estende então do cóccix até o pubis, né, e apresenta aqui para nós, né, esse diafragma pélvico, né? Então toda essa associação de músculos, toda essa associação de ligamentos, né, de órgãos que passam por essa região, né, então nós vamos descrever nesse capítulo, então, nessa parte do períneo, né? Então, quando nós nos referimos ao simplesmente períneo, se olhar externamente, períneo é aquela região que parte entre o ânus, né, e o limite dos lábios maiores, ou o limite ali do ânus com a raiz do pênis, mas internamente, né, nós estamos observando que todo esse assoalho da pelve, toda essa estrutura que promove o fechamento da abertura inferior da pelve, constitui para nós, então, esse períneo. Nós vamos apenas relembrar, então, o símbolo, né, do membro inferior, isso vocês já viram, né, que é justamente, nós tínhamos lá o símbolo do membro superior, né, que é a cintura escapular, e o símbolo do membro inferior, que é a nossa cintura pélvica, né? Então, isso vocês já tiveram, só recapitulando de forma rápida, né? Então, esse anel ósseo constituído pelos ossos do quadril e pelo osso sacro, né, possui e também a união com os nossos fêmures, promove essa articulação com os fêmures, né, tem diversas funções que vocês já devem ter visto lá com o Adalberto, né. Então, por exemplo, sustentação do peso na parte superior do corpo. Então, quando eu estou na posição ortostática, quem transfere esse peso para os membros inferiores é a nossa cintura pélvica, né? Transfere, então, esse peso, né? Não só o peso corporal, mas também a força da gravidade que incide, né, do sentido céfalo-caudal para o esqueleto apendicular, para dissipar essas forças, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos na posição ortostática e parado, né? Promove fixação para músculos, né? Músculos muito fortes que são relacionados com a manutenção da postura e relacionados com a locomoção, como por exemplo os nossos glúteos, como por exemplo todos esses grandes músculos presentes na região da coxa, né? Então, essa fixação é importante, né, nesses ossos da cintura pélvica, do símbolo do membro inferior. Como nós já vimos, né, conter, né, e proteger as vísceras pélvicas e algumas vísceras abdominais, né? Então, ali, principalmente intestino grosso e parte do intestino delgado tem, né, essa relação com a nossa, principalmente com a pelve maior, né?
e ainda proporcionar fixação para os corpos eréteis dos órgãos genitais externos, né? Então nós vamos ver lá que quando nós comentarmos sobre o sistema genital masculino e feminino, né, os corpos eréteis eles possuem essa fixação, né, nos ramos ali, né, do púbis, do isquio, né? Então isso é importante que vocês se lembrem. Como eu disse para vocês, esse cíngulo então é composto pelo osso do quadril direito, osso do quadril esquerdo, além do osso sacro. Esse osso do quadril é constituído então pelo íleo, pelo isquio e pelo púbis, né, ramo superior, ramo inferior. Além de ter essa configuração, né, vocês já sabem que a pelve, né, esse conjunto ósseo, ele difere de forma bem evidente nos dois sexos, né? Se nós observarmos, então, nesse período de crescimento, né, nós podemos perceber que os ossos do quadril, então o íleo, o isquio e o púbis, né, são separados por uma cartilagem que se encontram aqui no acetábulo. Então, quando eu observo numa radiografia, né, de uma criança, porque eu tenho aqui as linhas epifisiais, aqui onde eu tenho a cartilagem epifisial, e aquela popular cartilagem de crescimento, então eu observo aqui no acetábulo justamente essa separação óssea por essa cartilagem então trirradiada com 3 raios, né? Mostrando o ponto de união, né, que após a adolescência, né, por ação hormonal e completando-se a maturidade esquelética, essa cartilagem, então, ela sofre sinostose, ou seja, ela sofre um processo, então, de ossificação, tornando, então, o osso do quadril um osso único e não mais um osso, né, 3 ossos separados. Beleza? Como eu disse para vocês, a pelve masculina e a pelve feminina são diferentes, tanto na sua forma quanto, né, nós vamos perceber que internamente os órgãos também são diferentes, né, e são diferentes a distribuição de gordura, a distribuição dos espaços presentes nessa pelve são peculiares no homem e na mulher, né? Então nós podemos perceber imediatamente ao observar essa pelve, né, que eu tenho uma abertura superior na pelve maior, né, na mulher, né? Então eu tenho uma pelve mais aberta, uma pelve mais larga, né? Já no homem eu tenho essa pelve um tanto quanto mais afinalada, né, mais verticalizada. Se nós observarmos então a posição do íleo, né, nós vamos perceber que esse íleo tem uma angulação, né, mais aberta aqui na mulher, né, uma angulação, ele é mais deitada na mulher, já no homem essa angulação ela é mais verticalizada. Um outro detalhe importante é que quando nós observamos aqui na sínfise púbica, vejam, a sínfise púbica ela é diferente também no homem e diferente na mulher, né? Eu tenho uma formação de um arco púbico, né? E eu tenho a formação de um ângulo inferiormente. Vamos aqui no próximo que vocês vão entender melhor isso. Então, quando eu tenho esse arco púbico, né, forma-se então aqui um ângulo, né, entre, né, essa sínfise púbica aqui no nosso ramo, né, na margem inferior aqui no ramo do púbis, e esse ângulo subpúbico, né, ele determina, e quando ele é menor do que 90 graus, né, essa pelve ela tem características de masculinidade, e uma pelve com um ângulo maior do que 90 graus, né, tem lá suas características, né, ginecoides, né, características de pelve feminina. Lógico, isso não é uma regra total, porque nós podemos ter algum grupo de pessoas que essa regra ela não se aplica. Então pode ser que existam homens que tenham uma pelve com um ângulo subpúbico um pouco maior, assim como mulheres que possuem, né, essa pelve com um ângulo subpúbico também um pouco menor. Mas isso não é a regra, né? Isso não é regra. A regra é, né, a normalidade é que se tem essa diferença, né, nessa constituição da pelve.
Quando nós observamos, então, né, como eu disse para vocês, eu tenho uma distinta, né, diferença, uma clara diferença entre a pelve masculina e a pelve feminina. Então aqui vários trabalhos são realizados, já foram realizados, né, calculando-se esses ângulos. Então temos 4 padrões de pelvis. Uma pelve androide, uma pelve ginecoide, uma pelve antropoide e uma pelve platipeloide. Então, cada uma desses tipos de pelvis tem uma conformação, sendo que a androide é mais comum nos homens e a ginecoide mais comum nas mulheres. A gente fala que no homem, a abertura superior da pelve tem esse formato de coração. É aquele coração de apaixonado que vocês fazem, desenho no caderno, né? Então essa pelve em formato, essa abertura aqui superior da pelve tem o formato de coração. Já na mulher, essa abertura da pelve, ela tem um formato mais arredondado, né? Então existem padrões de pelve, desculpe. O padrão de pelve para o homem é uma pelve androide. Então, o homem deve apresentar uma pelve androide. Não que exclusivamente todos os homens tenham pelves androides, como eu disse para vocês, né? Alguma pessoa, algum homem pode apresentar uma pelve do tipo antropoide? Ele pode, né? Isso é uma variação anatômica, vocês sabem que isso pode acontecer. Então, da mesma forma, a pelve feminina é uma pelve classicamente ginecoide, que está preparada e adaptada para conter ali o feto, proporcionar o seu desenvolvimento e também a expulsão por ocasião do parto, né? Então, nós temos esses padrões de pelvis. Muitos trabalhos foram realizados tentando, né, determinar a pelve por meio de raça, por meio de, dependendo assim, do formato da pelve, tem lá uma raça europeia, né? Dependendo do formato da pelve, tem a raça negra. Então, esses trabalhos, eles são válidos desde que a população ela seja pura, né? Muitas vezes nós não temos essa pureza da raça, então já existe uma miscigenação importante na população mundial e o que esses trabalhos podem inferir, né, é que possam existir, né, alguma diferença na pelve, né, baseado, né, na raça. Nós sabemos que no crânio essa diferença é bem evidente, né? Então, no formato do crânio, né, nós temos lá padrões para indivíduos europeus, padrões para indivíduos asiáticos, padrões para indivíduos negros, né? Então essas diferenças elas existem nos padrões cranianos. Na pelve, ela é um tanto quanto ainda difícil de se determinar. E vale muito, né, da presença ou não de gestações, né, da idade dessa mulher, da idade desse homem para determinar esses tipos de pelvis. Bom, o que é importante também que vocês se lembrem é que essas medidas da pelve, né, elas fornecem informações, né, para a possibilidade de um parto normal. Vocês sabem que apesar de o parto normal, muitas mulheres têm o desejo de ter o parto normal, mas infelizmente, muitas mulheres também não possuem os diâmetros adequados que favoreçam a esse parto normal. Então, lá existem algumas medidas que eu acho que vocês já devem ter visto isso. Por exemplo, o diâmetro verdadeiro da pelve. Ele se estende da face posterior da sínfise púbica até o promontório, lá na base do sacro, né? Então, o diâmetro antero-posterior. Então, é chamado de diâmetro verdadeiro.
esse diâmetro mede aproximadamente 11 centímetros. Existe um outro diâmetro, né, o diâmetro anatômico, da margem superior da sínfise púbica até o promontório do sacro, né? Então, um pouquinho mais acima. Esse diâmetro verdadeiro, ele é inferior, ele mede-se da face inferior, né, ali da sínfise púbica. Já esse diâmetro anatômico, ele pega essa margem superior da sínfise púbica, né? Um diâmetro diagonal, da margem inferior da sínfise púbica até o promontório, né? Um diâmetro transverso, que é o diâmetro entre, né, as linhas terminais aqui, lateral, acima das espinhas esquiáticas, né? Então eu tenho esses valores, né? E esses valores, eles são determinantes para a realização de um parto normal ou não. E como que se observa isso, né? Então, por exemplo, a avaliação dos diâmetros da pelve, então o diâmetro verdadeiro ali que nós vimos, que é aquele diâmetro que pega aqui na sínfise púbica e tenta alcançar até o promontório, né, até a parte posterior da cavidade pélvica, né? Então, esse diâmetro verdadeiro obstétrico é essa menor distância, né, que a cabeça do feto precisa atravessar em um parto vaginal, né? Então, estima-se, né, existe uma estimativa de valor aqui, que é feito justamente por aquele exame lá do toque, né, para ver se existe a dilatação ou não, essa distância, se ela é suficiente ou não, tá? Então, esse diâmetro é medido palpando-se o promontório, né, com a extremidade do dedo médio, da mesma forma como vocês estão vendo aqui nessa imagem, usando a outra mão para marcar ali o nível da margem inferior da sínfise púbica. Então, essa distância medida aqui, né, ela deve ter em torno de 11,5 centímetros, né? Então, uma distância que vocês observarão, né, que vocês vão aprender isso, vão fazer esse toque, né? É dessa forma que ele é realizado. Uma outra informação que nós temos desses diâmetros da pelve é sobre, então, as espinhas esquiáticas, né? Olha aqui. Lembram-se das espinhas esquiáticas, né? Então, em direção laterolateral, então estende-se em direção uma a outra, então laterolateral, né? Essa distância interespinal é a parte mais estreita, né, desse canal pélvico. Então, essa distância em que o feto ele precisa percorrer ali, né, uma distância muito pequena. Então, se esses túberes estiverem suficientemente afastados, o túbero isquiático, né? Se o túbero isquiático ele afasta, obviamente as espinhas também elas vão se afastando, né? Para permitir a entrada de 3 dedos, né? De um lado a outro, o ângulo subpúbico é considerado suficientemente largo para permitir a passagem da cabeça de um feto médio, né, um feto a termo, né, que tem lá suas 38 semanas. E é lógico, né, vários eventos, eles contribuem para que ocorra essa dilatação. E um deles é um hormônio, né, a relaxina, que atua durante a gestação, promovendo então o relaxamento desse tecido conjuntivo presente nesses ligamentos, nessas articulações, para promover então essa dilatação. Então, durante a gestação, né, as mulheres têm aí uma hiperflexibilidade, né, por conta da presença deste hormônio, né? Um outro ponto importante que nós podemos falar sobre a pelve são relacionados com as fraturas da pelve. Então, as fraturas pélvicas, elas podem acontecer de diversas formas, né? Então, tem aquela clássica fratura de cox, né? Quando você cai sentado, né? Tem uma fratura que pode ocorrer quando você está no automóvel e não está utilizando o cinto de segurança lá, né, de 3 pontos, né? Então, essas fraturas, elas podem, então, resultar de um trauma direto, né,
ou por forças que foram transmitidas. Então aqui vocês estão observando uma fratura que acometeu a parte anterior aqui do pubis, né? Pegou aqui os ramos superior e inferior do pubis, pegou aqui isquio, justamente porque, né, o indivíduo ele não estava utilizando-se do cinto de segurança e todo o impacto, né, ele foi absorvido aqui nos ossos da pelve, impacto aqui com a coluna de direção. Essa fratura era muito comum nos veículos que não possuíam a coluna de direção articulada, né? Então, veículos mais antigos. Nos veículos mais novos, quando existe um acidente, primeiro que tem um airbag que protege desse tipo de fratura. Segundo, a coluna de direção ela é articulada e ela acaba rompendo-se antes que possa provocar uma lesão mais grave. Tá? Já no outro tipo de fratura, né, quando eu tenho a transferência de força, né, do membro inferior para a pelve, eu tenho então aqui uma impactação da cabeça do fêmur no acetábulo, né? E isso é importante, por exemplo, quando você vai pular de algum muro, de uma altura, né? Eu já atendi pacientes que foram pular aqueles muretas com 1,5 m de altura, né? O impacto foi muito forte sobre uma única articulação coxofemoral e levou à fratura de acetábulo. Né? Então, essa transferência de peso ela é muito evidente, né, nesses tipos de fratura, né, em que eu tenho a transferência tanto de cima para baixo, quanto no sentido inverso, né? Na qual o indivíduo está caindo e essas forças não são adequadamente absorvidas. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só entrar em contato comigo. Né? Logo mais nós teremos mais aulas para serem discutidas. Até mais!